Professor, aqui a gente tem alguns produtos que são advindos desse sistema integrado de lavoura, pecuária, floresta. A gente só não tem aqui a madeira em si, né? Porque essa forma ela demora mais um pouco para a própria árvore se estruturar, para que você tenha um resultado maior. Bom dia, Alisson. A relação hoje é do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né? E o que a gente traz na mesa, na verdade, é as plantas companheiras, que são aquelas que mantêm a estrutura do sistema até a árvore possibilitar o corte, seja ele para lenha, o tempo para maturação de tábua e também o aproveitamento total da espécie. Então, dessa forma, a gente vai ver depois no campo que a gente tem a macaxeira, né? E aí a macaxeira, que possui identificação geográfica já em Cruzeiro do Sul, já é de renome na região, ela tem a raiz em si, né? Hoje já embalada, já apresentada de uma outra forma. Também nessa área se produz uma parte de bordadura com bananeiros, né? Que também é de preferência da população, se tem venda direta. E o milho, né? O milho que é o que se consegue através do grão, né? Tanto para a produção de ave, suíno ou mesmo para venda, ou se corta ali antes para silagem e para gerando uma confecção assim, de volumoso para o bovino. Então, até os 3, 4 anos, que é quando começa a ser explorado, no caso o eucalipto, né? Que é a floresta utilizada, nós conseguimos trabalhar nessa área. A área que a gente vai ver tem 2 hectares, então é uma área pequena, né? Mas é uma otimização da cultura na área. Então, tipo, a gente vai ver os fatores depois do eucalipto, o que ele promove nessa área, né? E com isso aqui a gente tem os produtos gerados até o aproveitamento do eucalipto. Vale destacar que esses produtos são totalmente variáveis, você escolhe de acordo com o que você quiser realmente. Sim, um estudo até. E são produtos como a banana e a macaxeira que já são utilizados na região, tipo assim, com baixo investimento e de comércio garantido, né? Então, e aí o milho já entra, esse milho é um milho crioulo, né? O milho não é um milho híbrido, é um milho crioulo. Sim. Tem uma produção menor, mas também tem uma necessidade menor de investimento. Então se torna uma área de subsistência até se conseguir a produção da madeira mesmo, ou mesmo a produção da lenha gerada pelo eucalipto, né? Que vai reduzir o desmatamento e contribuir com a floresta e o efeito do CO2, do gás de efeito estufa na região. A gente nessa edição vai falar então sobre o sistema ILPF, o Sistema Integrado de Lavoura, Pecuária e Floresta, que inclusive, professor, a gente está numa área exemplar de uma pequena parte de uma propriedade, né? Destacando que esse programa, esse sistema integrado, pode ser utilizado em uma curta área, né? O Sistema Integrado de Integração Lavoura-Pecuária, Floresta, ele vem para a região do Vale do Juruá mostrar que mesmo em pequenas áreas tu pode utilizar elas com grande rendimento, ou seja, pode otimizar essa área, né? Voltando ao ambiente floresta, que é o necessário, ou seja, pegando uma área degradada, uma área que foi desmatada, que foi cultivada, hoje ela está sendo recuperada num sistema através do reflorestamento, digamos assim, que é o cultivo, no caso, de uma planta exótica, que é o eucalipto, utilizando algumas plantas companheiras, como a macaxeira, o milho e a banana, no caso aqui. Mas ele é o da alternativa de usar outras plantas para quê? Para se manter os 2, 3 anos de implantação do sistema, para aí se entrar com gado, né, e fazer a parte do PEC, da pecuária. Sim. Ou mesmo começar a exploração do eucalipto para corte de lenha e se pensar num corte futuro para madeira, no caso assim, reduzindo o desmatamento da floresta.
Agora, como que surgiu? Essa é um exemplo claro disso aqui na região do Juruá. Como que surgiu essa ideia, professor? Essas atividades na Fazenda Três Irmãos, junto com a universidade, com a colaboração do seu Roseno, ela começa a ser um indicador de potenciais produtivos, né? Então, o seu Nascimento cercou 2 hectares aqui, a gente trabalhou o primeiro ano com culturas de sorgo e milho, melhorando a fertilidade do solo, sim, gerando silagem para o gado, né? E no ano posterior, que foi o ano passado, o seu Roseno trouxe a ideia de se plantar floresta, ou seja, de se plantar uma área de maciço de eucalipto. E aí a área foi dividida, né? Foi aproveitado os tratamentos já utilizados e ela foi colocado o eucalipto como um indicador, né, de captura de CO2, de melhoramento do solo, e aí tendo mais um elemento, vamos dizer assim, no sistema de produção. Ele pode adotar isso em toda a área do seu terreno, ou é melhor, o mais indicado é que faça uma pequena área para que veja o que é necessário para você ampliar, ou já pode começar tendo um projeto em mão? O eucalipto, como uma espécie exótica na Amazônia, né, ele deve ser colocado devagar, vamos dizer, lentamente no sistema, para com que ele não gere um impacto também ambiental, que é a substituição da floresta totalmente. Então, se vai utilizando tipo uma área amostral como essa, uma área que nós temos aqui 2 hectares numa propriedade de 2.000 hectares, servindo como modelo de expansão, ou seja, vai depois para 20, para 200, em diversos arranjos. O que é os arranjos? É o espaçamento entre os eucaliptos para com que tenha uma introdução de uma espécie de pastagem ou de uma lavoura montando o sistema. Agora, além do eucalipto que a gente falou aqui, que pode causar impacto ambiental, outra árvore também pode ser colocada nesse F, nesse floresta? Como indicador do F, né, da floresta, a gente já tem um trabalho na Embrapa Acre, desde o ano 2010, com o mulateiro, né? Sim. Também ele está fechado na Embrapa, na verdade, mas se tem um trabalho com maciços. E em Rondônia se tem umas áreas de tecas, né? A teca já é uma leguminosa, é uma planta com outro indicador, né, que não é a relação do eucalipto. Mas a outra alternativa que se tem é o ralhamento da floresta, né, que é a limpeza das espécies arbóreas menores e a introdução aí de pastagens, começando a tornar ela mais produtiva e eficiente dentro da propriedade. A importância de um trabalho como esse é até mesmo pela diversificação do que se tem plantado aqui. Você colhe em um período uma certa quantidade de plantas, de alimentos, e deixando para outra estação já aquilo premeditado para já fazer outra colheita. Todo o sistema, né, ele é forma de um planejamento. Então foi feito um plantio de milho e sorgo silagem no primeiro ano, né, ocupando 100 dias. Posteriormente isso foi integrado ao sistema de lavoura, pecuária, floresta, onde a gente tem o eucalipto como principal ferramenta, mas atrelado a esses 12 meses se tem uma produção de milho para grão ou para silagem, uma produção de banana, no caso para uma distribuição na comunidade, né, uma comercialização na comunidade, e numa área de macaxeira, que é o tradicional da região, para produção de farinha, da raiz, vamos dizer assim, confeccionada para o mercado consumidor, e mesmo da bolacha de goma. Então tu tem fontes de rendas anexas ou agregadas, né, ao sistema floresta. Agora, nesse sistema F é necessário somente árvores ou dá de colocar outra coisa, no lugar do F de floresta? No caso, assim, os sistemas eles vieram em crescimento, né, que era o sistema pecuária, era o P, e tinha o sistema lavoura. Né? Sim. Então foi integrado lavoura-pecuária, que era a sucessão da pecuária em cima da lavoura. Com a necessidade da presença de árvores, né, tu acabou formando o ILPF, que é o sistema lavoura, pecuária, floresta. Então, tipo, eu tenho extrações anuais na lavoura, uma
contribuição do gado, né, até como reciclagem de adubo, e a floresta como ferramenta principal, que seria um planejamento em torno de 6 a 10 anos para ter êxito na sua exploração, né? O senhor Roseno foi a pessoa que idealizou a plantação de eucalipto aqui na Fazenda Três Irmãos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Quanto tempo tem esses eucaliptos nessa propriedade, em específico no sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta? E também vocês chegaram a plantar alguns com questão de arborização na própria propriedade, né? na sede. Como você mesmo disse, aqueles que estão lá na sede foram plantados como um sistema de arborização, mas para enfeitar a entrada da fazenda, a entrada da sede da fazenda. Eles têm 1 ano e 5 meses, aqueles lá. Aqueles eucaliptos que foram plantados lá, o Nascimento, o proprietário aqui, o empresário, ele trouxe de Rio Branco as mudas. Mas aí eu gostei da ideia, certo? Aí tentei fazer clone das mudas que ele tinha trazido. Correto. E não consegui desenvolver a clonagem. Aqui na nossa região, clima quente, úmido, eu não consegui. Aí eu resolvi pedir semente de fora. Sim. Aí fiz esse plantio aqui. Aqui nessa área tem 700 pés de eucalipto. Esses aqui devem estar com 8 meses de idade. Aqueles lá tem 1 ano e 5 meses, certo? Esses aqui com 8 meses, a pessoa diz assim, mas a terra está ocupada, aí os boi? Terra está ocupada não, você vê aí, ó, milho que foi plantado aí, ó, tem espiga de milho aí pelo chão, você vê pastagem aqui, tem condições do boi já entrar aqui, com 8 meses. E durante esses 8 meses que o boi não entrou aqui, foi produzido milho, foi produzido banana, foi produzido mandioca, certo? E o eucalipto já está com altura suficiente para que possa entrar boi aqui, para que possa entrar o outro item da lavoura, pecuária, floresta, né? Então, floresta já está aqui, o eucalipto, embora exótica, mas é floresta, ele está consumindo CO2, ele está retirando CO2 da atmosfera. E no futuro nós vamos ter lenha, nós vamos ter estaca, vamos ter morões produzidos aqui desse florestamento, né? Por que o animal ele não entra direto? Tem que esperar um tempo. Porque ele vai matar a muda. Você entra com a muda com 1 palmo de altura, ele pega, curiosidade, ele cheira, o boi cheira e acha um cheiro gostoso, pega e arranca. Sim. Certo? Quando ela está, vamos dizer, com 1 metro de altura, ele quebra, só por brincadeira mesmo quebra. Então agora que ela já tem 2 metros, 3 metros de altura, ele não tem mais como prejudicar essa árvore. Agora o espaçamento que vocês deixaram aqui, como é que funciona e quais os métodos utilizados? Esse espaçamento foi calculado pelo arado que nós temos aí, o trator e a grade, que tem que andar aqui dentro para deixar essa terra apta a receber uma cultura. Então espaçamento suficiente para que dê para o trator andar. Agora, depois de quanto tempo a gente consegue receber um retorno econômico com tanto o eucalipto como as outras culturas mais rápidas de ser cultivadas? Foi o que eu falei ainda há pouco. Em primeiro plano, a pessoa diz, a terra está ocupada, certo? O boi, ele é pecuarista, cadê o boi? A terra não está ocupada, a terra não está improdutiva. Aqui foi produzido 2, 3 safras de milho. Sim. Vocês têm bananeiras aí em plena produção, tem um cultivo de mandioca aí do lado, a terra está produzindo, enquanto chega a época do boi entrar. Esse eucalipto ainda vai levar 4 anos para ter aproveitamento. Isso é a ponta do iceberg, né, camarada? Eu estou com 700 pés de eucalipto, eu gostaria, 68 anos de idade que eu tenho, eu gostaria de plantar pelo menos 700 mil. Tem uma reflexão que a gente vê nas redes sociais e diz assim, ó, feliz o homem que plantou uma árvore mesmo sabendo que não vai sentar na sombra dela. Eu não estou preocupado se eu vou sentar na sombra da árvore. Eu quero é plantar árvores, certo? Eu quero é plantar árvores. Se eu sento ou não na sombra, independe.
É isso, e nessa parte a gente vai falar sobre banana, uma das plantas que foram cultivadas aqui, uma das partes de lavoura do sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, seria então o L de toda essa sigla. E qual a forma em que se utiliza a banana? Qual que é o sentido de utilizar a banana aqui nesse sistema integrado? A escolha da banana, que a banana é fácil de comercialização, né, na cidade, e já é nativa praticamente da cultura de Cruzeiro do Sul, né, juntamente com a mandioca e outras lavouras. Mais fácil de vender também esse produto. Sim. Aqui na nossa região. A fácil comercialização, como eu falei. Agora a mandioca também é bastante utilizada aqui, né, Anderson? A mandioca, né, ela é uma cultura muito utilizada aqui na região, tendo visto que ela tem uma grande importância econômica e com ela é movimentado vários subprodutos que são tirados dela, né, como a goma, a farinha, que é muito conhecida aqui na região também, né, e os biscoitos de goma. Ok, então mais um sistema que entra dentro desse sistema integrado, mais um produto que entra dentro desse sistema integrado, lavoura, pecuária e floresta. Agora a gente está em mais uma parte da lavoura, né? Falando agora de milho, desse sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta. Essa parte de lavoura vocês escolheram milho. Como que funcionou para ter escolhido milho como uma espécie a ser colocada nesse sistema? Ela foi uma escolha porque é uma produção anual, adaptável, né, ao nosso local, e com a preparação do solo bem feita, fazendo uma calagem boa, ele em menos espaço, ele produz muito, ele supre a necessidade do local e também para as pessoas que ficam junto, que trabalham aqui também, tanto para a silagem como para os grãos e seus derivados. Aí você vê que essa preparação, você faz uma aeração do solo, equilibra esses macro e micronutrientes, coloca a questão hídrica normal, para que não tenha a perca da água, né, na questão ambiental. Então tudo isso foi observado que dá para fazer de um modo mais consciente, bem equilibrado, e é isso. Nesse período, então, o animal não entra, até porque acaba destruindo tudo isso aqui. Isso. Nesse caso, aqui fica uma área reservada, né? É apenas retirado o produto, levado para a produção, e com isso é feito a forragem, né, a silagem. Sim. E levado para o animal. Sim, o animal ele não tem acesso à pastagem aqui, mas esse produto ele é levado para o animal que está em custo. Isso, ele é levado para lá, que vai ser colocado misturado com algumas outras coisas, né? Sim. Não vai ser direto, vai ser uma mistura e levado para ele. Esse então é uma outra forma de plantação, que é, no caso, a lavoura. Está dentro então desse sistema ILPF que a gente está mostrando aqui na Fazenda Três Irmãos, no Cruzeiro do Sul.
e mostrando um dos novos sistemas que, inclusive, é o primeiro a ser adotado aqui na região do Juruá, como uma forma de experiência.